parte, né? Então, eu acho que, claro, como estava conversando aqui com o Sérgio, quer dizer, quem quiser, no momento que eu estiver falando e mostrando, fazer uma questão e tal, sintam-se à vontade, né? Mas, de todo modo, também eu acho que é importante eu conseguir transmitir um pouco mais desse conteúdo, para que amanhã, então, a gente tenha realmente esse tempo de conversa mesmo, mais extenso, e vocês tragam, né, do que reverberar, exemplos dos seus trabalhos, para a gente conversar juntos, né? Então, eu vou falar agora mais da questão, de novo, do ouvido, da relação com as questões da oralidade, da relação do ouvido com o olho e das diferenças, e aí vou terminar falando, então, do que seria esse romance acústico, quais as técnicas que se repetem em vários escritores, né? Então, aqui eu queria lembrar, quer dizer, essa é a questão da ética da escuta na escrita, não é? Então, a incorporação da oralidade que a gente viu o contexto do Haroldo, essa relação com as comunidades ameríndias, afro, caboclo, ribeirinhas e mestiças, que aparece nos autores que eu estudo, em outros, né, cada um ao seu modo, né, mas esse é o que me interessa pesquisar. E essa questão do cosmopolitismo interno e externo, não é? E aí eu queria passar para vocês essas duas noções aqui, que é o termo zona de contato e zona de tradução. Essa ideia de zona de contato vem dessa professora Marie-Louise Brett e zonas de tradução dessa Emily Apter. Essa ideia de uma zona de tradução, a Apter pensou a relação da tradução em contexto de guerra, como é que isso se estabelece, não é? A escrita de ouvido, em comparação com isso, é mais uma história de amor, justamente com o que a gente já falou, com línguas estrangeiras de dentro e de fora, incorporadas no português brasileiro, né, como uma língua em constante processo de formação. A gente vai falar disso amanhã, quando falar da questão indígena, porque uma escrita de ouvido implica repensar a questão da literatura, indo lá atrás, no momento colonial brasileiro, quando existiam aquelas figuras chamadas os línguas, né? Os línguas eram como se fossem os tradutores. Eles podiam ser ou crianças indígenas que aprendiam o português, e aí, então, podiam fazer a tradução dos padres para os seus pais, ou os próprios padres jesuítas que aprendiam o tupi, o guarani e outras línguas indígenas para poderem catequizar essas populações. Mas essas figuras dos línguas, por exemplo, não aparecem em nenhum, pelo menos que eu conheço, história da literatura brasileira, porque, claro, não há registro deles, mas essa vivência, né, é muito importante. E depois, com a vinda toda, quer dizer, todas essas línguas indígenas que ainda existem no Brasil, depois com todas as línguas africanas e todos os dialetos que chegaram e se misturaram aqui, não é? Esse caldo linguístico na formação do português brasileiro é o que esses escritores buscam resgatar, não é? Buscam ouvir ressonâncias disso, né? Então, a gente vai falar disso amanhã. Um outro termo é esse estudo da Pratt, que fala dos olhos imperiais, né? Então, ela fez um estudo sobre narrativas de viagem no Novo Mundo, nas Américas, não é? E ela usou esse termo do zonas de contato. Eu vou ler traduzindo aqui para vocês. Ela diz o seguinte: o espaço dos encontros coloniais, o espaço nas quais pessoas geograficamente e historicamente separadas entram em contato umas com as outras e estabelecem relações, usualmente envolvendo condições de coerção, de uma desigualdade radical e de um conflito muito difícil. Então, ela diz, eu empresto o termo contato do seu uso na linguística, que se refere às línguas de contato, como línguas improvisadas que se desenvolvem entre falantes de diferentes línguas nativas, que precisam comunicar-se entre si, não é? Usualmente em contexto, então, de comércio e de trocas. Essas línguas, então, começam como pidgins, ou são justamente chamada crioula, né? Línguas crioules, e a gente estava até falando se não tinha a ver essa relação do crioulo com os griots também, possivelmente, né? Mas essas línguas crioules que são essas línguas de contato, quer dizer, eu falo guarani, não é? O Sérgio fala alemão, e a Zilda fala português, quer dizer, se a gente criar uma comunidade aqui, a gente vai ter que criar uma língua crioula, um pidgin, que vai ser desse contato, dessa zona de contato, né?
Então, como as sociedades das zonas de contato, essas linguagens foram muitas vezes vistas como caóticas, bárbaras, com falta de estrutura. Mas há um pesquisador, esse Ron Carter, que sugere o termo literaturas de contato para referir a literaturas escritas em línguas europeias fora da Europa, como o caso do brasileiro, do português, que se transforma em brasileiro, né? Então, quando a gente fala a literatura brasileira, não é? A gente sempre pensa a literatura brasileira escrita em português. Mas que português é esse? Não é? Será que é o português, esse português envolvido com essas outras línguas? Não é? E, por fim, ela fala desse homem imperial colonizador, que ela chama de um homem da visão, não é? Que usa, quer dizer, que vem com os olhos imperiais, olhando e tomando posse dos territórios. Quer dizer, ela foca nessa figura das narrativas de viagem nos momentos de colonização, né? Então, uma das propostas é pensar que a escrita de ouvido seria uma contraparte, quer dizer, ao invés dos olhos imperiais tomando conta dos territórios, seriam os ouvidos das populações colonizadas ou das populações marginalizadas que recebem as informações de fora, né, quase como um corpo auditivo receptivo, que é o que a gente vai falar, quer dizer, a ideia do ouvido, que ele é tanto marginal em relação à dominância do olho, mas como ele é também, quer dizer, basicamente, esse órgão de recepção, né, e como isso cria uma outra relação com o mundo, né? Eu vou falar agora um pouquinho do ouvido per se, o que é o órgão do ouvido. Antes disso, eu só lembro que o termo zona, que aparece em zona de contato e zona de tradução, é em inglês uma área de troca, é uma área de confusão, mas o português tem um acréscimo a fazer ao vocabulário zona. Quando a gente diz eu vou para a zona, referindo às zonas de prostituição, zonas em que se estabelecem relações sexuais, né? Esse significado não existe no zona em inglês. Então, eu diria que o zona, nesse caso, tanto implica uma confusão, uma mistura sonora, tanto implica trocas linguísticas, como também trocas sensórias e sensuais, lembrando que o ouvido é um órgão erótico, não é? E aqui eu vou mostrar para vocês, quer dizer, essa é uma imagem do ouvido, a gente vê ali, né, o pavilhão auditivo, que é a orelha, o canal auditivo, então, por onde vai entrar o som, que vai vibrar nessa membrana, que é o tímpano, vibra, não é? E do tímpano aqui, né, passam esses três ossinhos aqui, o martelo, a bigorna e o estribo, tem esses nomes, né? Esses ossinhos vibram a partir da membrana e transferem, quer dizer, essa vibração para esse caracol aqui, que a gente tem dentro do ouvido, aqui chama-se labirinto, não é? E esse caracol aqui tem um líquido dentro e pelos ciliares, não é? Que fazem com que essa reverberação vá ser transmitida pelos nervos para chegar ao cérebro. Então, basicamente, essa é a estrutura do ouvido. Agora, o filósofo francês Derrida tem uma passagem do texto dele, Tímpano, que eu acho que eu passei para vocês, talvez, não sei se foi nessa sequência, mas ele diz assim, olha, lembrando todos os investimentos sexuais que, por toda parte e sempre, constrangem fortemente o discurso da orelha. Indico aqui como um exemplo os lugares do material abandonado à margem. Essa corneta, aqui se chama pavilhão da orelha, é vista como um pênis para os dogons e os bambaras do Mali. E o canal auditivo como uma vagina. Ou seja, aqui, né? Aqui, né, como quase uma possibilidade de uma visão de um pênis, e aqui entrando como se fosse uma vagina. E, cadê? A fala é o esperma indispensável para a fecundação, concepção pelo ouvido, diríamos, pois, toda a filosofia. Lembrando que também há a imagem de que, se eu não me engano, quer dizer, a Virgem Maria, um dos mitos, né, foi como que engravidou, não é? Pelo ouvido, não é? A gravidez pelo ouvido. O anjo mandou ali a pomba, não é? Oi?
verdade, né? Então, essa visão, quer dizer, erótica que permeia o ouvido. Além disso, tem uma função, quer dizer, fundamental para pensar o que é o ouvido, pensar no corpo materno. Então, eu vou citar duas coisas para vocês aqui. O David Tup fala o seguinte, que o bebê, no ventre da mãe, aos 4 meses e meio, começa a ouvir. Esse é o primeiro dos nossos sentidos a funcionar. A audição domina a vida amniótica, apesar de que depois do nascimento a sua importância é, digamos, diminuída pela visão, né? Mas a audição é o primeiro sentido dessa vida uterina. Tanto que a gente sabe que o bebê imediatamente reconhece a voz materna, não é? Além de ouvir todos os fluidos que passam ali pelo corpo. Então, pensar o ouvido também significa pensar a questão da maternidade, significa também pensar o corpo materno e significa pensar a questão de um pensamento, vamos chamar feminista ou feminino. Quer dizer, uma história, por exemplo, uma história da literatura pelo ouvido, necessariamente implica uma relação com a língua materna no sentido da voz, né? Então, a questão do ouvido também muda o paradigma de uma dominância paterna, digamos, pela fala e pela transmissão da tradição, para uma questão materna. E o Jean-Luc Nancy, que tem também essa passagem que fala assim, né, o que é o ventre de uma mulher grávida, se não o espaço, o antro, né, a cavidade, em que um novo instrumento começa a ressoar, um novo órgão que se desenvolve ali, se movimenta ali, recebendo de fora apenas sons que, quando ele nasce, né, vão se transformar no eco através do seu primeiro choro, do seu primeiro grito, né? Ou, de modo mais geral, de um modo envolvendo esse ventre, é sempre o ventre que nós, homens ou mulheres, acabamos por ouvir ou começamos a ouvir. Então, o ouvido abre para essa caverna sonora da qual nós nascemos, né? Então, significa também que pensar o ouvido significa pensar esses elementos muito inconscientes que a gente traz, não é? E que tem a ver com esse passado. Então, aqui vem uma imagem que é usada, em geral, na acupuntura, não é? Quer dizer, os pontos da orelha, não é? Que são usados para acupuntura, como esse corpo de um nenenzinho, não é? E, enfim, dessa arte chinesa, trazida para o Brasil, pelo que eu vi, pelos japoneses, quando imigraram para cá. Em 1918, a gente está aqui na Casa de Cultura Japonesa, né? E aí eu vou terminar essa passagem com um pequeno minutinho, a gente vai ver o ouvido um pouco por dentro, né? E tem essa fala aqui do Nancy que diz, escute. O que é o escutar? É uma pele estendida, que é o tímpano, sobre uma caixa acústica e algo lhe acerta ou belisca, fazendo ressoar de acordo com o seu timbre. Agora eu vou mostrar esse videozinho aqui curto para vocês verem o ouvido. Porém, mais complexo do que o som que ouvimos é o modo como ouvimos. O ouvido tem os mais intrincados e multifacetados órgãos do corpo humano. Para começar, as ondas sonoras viajam em direção a nós, chegam ao ouvido mais externo em formato de taça, chamado pina, que junta essas ondas e as empurra para o canal auditivo até que atinjam o tímpano, fazendo-o vibrar. Essa camada de pele atua como o diafragma de um locutor e concentra as ondas à medida que passam pelo ouvido interno e também serve para proteger as delicadas membranas ali localizadas dos ruídos altos e agudos. Mas apenas essa pressão não é suficiente para empurrar as ondas sonoras, e aqui elas precisam da ajuda dos ossículos, pequenos ossos comumente conhecidos como martelo, bigorna e estribo. Eles trabalham juntos como alavancas vibratórias em miniatura, ativando o fluido da cóclea, uma estrutura em forma de caracol, não maior do que uma ervilha,
onde as vibrações sonoras são convertidas em impulsos elétricos por células de pelo especializadas e miúdas, chamadas cílios. As alterações alternadas de pressão fazem essas células enviarem impulsos ao longo do nervo auditivo para uma área de processamento de informações no cérebro, chamada córtex cerebral, onde os impulsos elétricos são recebidos e decodificados. A análise comparativa desses sinais é o que nos permite distinguir os diferentes sons, suprimir ruídos de fundo e focar nos sons que queremos ouvir. O fato de toda essa atividade complexa e detalhada se dar num órgão pequenino é uma maravilha da evolução. Tem também a questão da labirintite, né? Porque o ouvido é por causa da coisa do líquido que está nesse caramujo, não é? Se eu não me engano, enfim, afeta, não é, a questão do equilíbrio espacial. Então, essa coisa da tontura, da vertigem, né, que vem por qualquer problema em relação ao ouvido. E agora eu vou mostrar para vocês um pequeno traço do Hermeto Pascoal, esse músico absolutamente integral que o Sérgio me fez de presente, né? E que é uma beleza. Vocês vão ver o Hermeto falando aqui do olho e do ouvido. Essa visão interior que eu tenho, agora para explicar bem, é o que a gente desenvolve mais, é a visão interior, claro. A outra, você não tem, ela é muito boa. Mas a interior, por exemplo, a esse ponto aqui nosso, de todos nós, de qualquer ser humano, qualquer um, aonde ele enxerga mais é por aqui assim. Você pode, aonde você enxerga mais. E aonde a gente escuta mais, não é aqui não. Aqui é a coisa técnica, aqui é a coisa convencional da Terra. Onde se escuta mais é aqui. É aqui, que nós chamamos de nuca. Aqui a gente escuta mais. Então você pode ver que quando você escuta uma coisa maravilhosa, uma coisa ninguém faz assim. Todo mundo faz assim. E a visão essa aqui atrapalha. Atrapalha o que seria a outra visão, a visão interior. Eu me lembro que quando eu tinha os meus 30 e poucos anos de idade, eu disse numa entrevista que até o pessoal, a imprensa veio muito em cima de mim. Eu queria saber se era certeza, né? Que eu pedi a Deus para Deus me deixar um tempo cego mesmo. Eu queria cego aparente, eu queria ser. Porque tem outras coisas que eu sentia que eu poderia desenvolver mais, que eu olhando, era tanta coisa ruim que a gente vê, que atrapalha a visão certa, a visão das coisas que a gente quer fazer na vida. Eu queria cego aparente. É aqui, que nós chamamos de nuca, aqui a gente escuta mais. Então você pode ver que quando você escuta uma coisa muito boa, mas a interior, por exemplo, a esse ponto aqui nosso, de todos nós, de qualquer ser humano. A gente está tentando parar uma imagem dele, não é? A gente está observando, quer dizer, Essa visão interior. Perfeito. Então, ele está certíssimo, né? Está certíssimo. Não é? Mas é essa experiência de alguém que tem um corpo musical integral, né? Eu só quero falar aqui, quer dizer, veja, Nietzsche, um dos textos dele, que diz assim, um dos textos, um dos últimos escritos antes dele enlouquecer em Zurique, na Itália, né? Chama-se Crepúsculo dos Ídolos, ou Como se Filosofa com um Martelo, né? 1888.
Esse martelo que está aí no título é o martelo para quebrar as coisas, para romper e para estabelecer guerra, como ele diz, em relação aos ídolos, mas é também esse martelo auditivo, né? Esse martelo que chama esse ossinho aqui que faz vibrar, né? Então, o Derrida comenta, filosofar com um martelo, Zaratustra começa por se interrogar se será necessário arrebentar, romper os ouvidos a golpes de símbolo ou de tambor, instrumento sempre de uma qualquer dionisia, para lhes ensinar também a ouvir com os olhos. Falando em relação à filosofia, né? A gente vai ver mais para frente a ideia de que a filosofia é toda baseada numa questão visual, né? A dificuldade da questão da escuta no pensamento filosófico, isso são os próprios filósofos que dizem. E aí o Nietzsche, né, nesse texto, diz, este pequeno escrito é uma grande declaração de guerra. E no que concerne à ausculta dos ídolos, é importante ressaltar que os que estão em jogo, os que são aqui tocados com um martelo, como com um diapasão, né? Então, é já esse martelo, quase como aquele martelo, ou como a ausculta do médico, né, escutando o corpo, etc. Então, esse tema do ouvido, como vai aparecendo em alguns textos importantes. E, antes, então, de entrar na coisa do romance acústico, a gente ainda tem um bom tempo, eu queria me dedicar, então, a falar um pouco da diferença das relações entre o ouvido e o olhar, né? Entre o ouvir e o ver, ou este ouver, né? Que é uma criação de um outro poeta concreto, que é o Décio Pinhatari. Então, essa ideia de que a gente costuma muito pensar em termos opositivos ou dialógicos entre a escrita e a oralidade, né? O texto e a voz. O ouvido, né, pode ser um terceiro termo que tanto está, no caso, ligado a uma escrita de ouvido, a uma escrita atenta a essa permeabilidade sonora, como também, não é, a uma oralidade que absolutamente tem a ver com a audição, né? Então, o ouvido seria uma espécie de ponte entre esses dois termos, né? E aí eu encontrei essa imagem aqui do... Vocês reconhecem quem é? Esse é o Glauber Rocha, né? O Glauber, o grande cineasta, não é? Justamente colocando uma câmera aí entre as mãos, não é? Uma ideia na cabeça, mas também é no ouvido, né? A câmera no ouvido. O cineasta ou aquele que usa a câmera para ouvir e não apenas ver, ou para ouvir, né? E aqui vem ele, né, com o ouvido, o olho e a boca, né? Essa gestualidade muito intensa que ele tinha. E aqui ainda mais de novo, quer dizer, um ouvido ampliado, né, por essa megafone aí, ou uma câmera mesmo, né? O olho dele está no ouvido, não é? O que será isso para quem trabalha com audiovisual? Não é? É uma homenagem aqui a vocês aqui, dos diversos que trabalham com áudio. Ele faz uma coisa linda em relação a isso quando ele vai filmar o de morto, né? Ele vai filmar o de morto, ele sobe sobre o Di, no caixão, com a família tendo um ataque apoplético, né? E grita com ele, diz, saia daí, levante-se daí, você não pode fazer isso, blá, blá, blá. É uma ode amorosa para o Di Cavalcanti, coisa linda, e a família bloqueou essa gravação, né? E quando ele morreu, quem que foi fazer para ele mesmo, que eu me esqueci agora? Alguém foi fazer para o Glauber, que eu me esqueci agora, alguém fez a mesma coisa para o Glauber. Eu já vou me lembrar o conto. Mas é uma coisa linda, porque é isso, ele vai gritar com o morto para dizer para o morto que ele me escute, né? Me escute. Mesmo depois da morte, me escute, que você está aí, eu estou aqui ainda. É uma coisa bem linda. Perfeito. Não, e essa relação também da voz, né, com os mortos, né? É algo que foi muito impressionante quando se criaram os instrumentos tecnológicos, a vitrola, né? A gravação da música, não é? Então, como assim? Você não existia essa possibilidade. Você ia numa sala de concerto e um espetáculo. De repente, agora você na sua casa, com um disco girando na vitrola, você escuta uma voz sem o corpo. E você escuta a voz de mortos, de compositores e cantores mortos, né? Então, isso foi muito impressionante, muito debatido na época da tecnologia, né?
Então, tem essa frase aqui do Décio Pinhatari, no Manifesto da Poesia Concreta, né? O olho ouvido ou vê, né? Que é essa busca justamente de um texto que é também não só texto, mas que é olho ouvido, né? E aí tem o Oswald de Andrade, que é o escritor que a gente vai falar dele amanhã mais também, porque o Oswald, quer dizer, de uma intuição e de uma sabedoria muito intensa e muito fragmentária, muito um escritor de ouvido nesse sentido, ele diz, do Manifesto Antropófago, uma das frases é: só podemos atender ao mundo orecular. Parece que isso daqui foi um erro tipográfico. O certo seria oracular, né? Mas o orecular virou, então, uma invenção, um neologismo, porque mistura o oráculo, né, que produz, que fala enigmaticamente, e o aurículo, né, a questão do ouvido. E o Oswald também, no manifesto, fala, quer dizer, a ideia da contribuição milionária de todos os erros, né? Que é maravilhoso. Quer dizer, o erro aqui tipográfico gera uma novidade inventiva, né? E o Oswald também falava assim, quer dizer, tem uma das passagens em que ele diz: o homem europeu falou demais, é preciso ouvir o homem nu, se referindo às comunidades indígenas, né? Quer dizer, passando então dessa fala excessiva para uma escuta. E tem uma outra frase que eu vou trazer amanhã, que ele diz assim: a gente escreve o que ouve, nunca o que ouve. Só que o segundo ouve é com H, e quer dizer nunca o que aconteceu. A gente escreve o que ouve, não os fatos ocorridos, né? Quer dizer, isso é de uma sensibilidade. Por isso que eu falo dessa coisa do ouvido na literatura brasileira, porque aparece assim de modo muito intenso. O que quer dizer a gente escreve o que ouve e não os fatos ocorridos? Basicamente, ele está querendo dizer, porque é num contexto de um prefácio do romance, mas basicamente está querendo dizer assim: a escrita literária, poética e artística escreve a partir do ouvido. A escrita da história escreve os ocorridos, né? Escreve os fatos. Conta-se uma narrativa histórica, linear, progressiva, etc., ou não, né? Mas isso pertence à narrativa histórica. A narrativa literária, ficcional e poética, ela escreve com o ouvido, ou seja, ela não tem um compromisso com uma verdade suposta dos fatos, mas ela tem um compromisso com essa reverberação sonora de vozes, né? De sons e de ruídos. Ela pode ser caótica, ela pode ser fragmentária, é um outro registro, não é? Então, Agora, os historiadores que eles têm que trabalhar com a literatura e que eles toda a questão da história oral, né, dos depoimentos, das gravações, desses registros, como passar isso para o texto escrito, etc., né? Ok. Mais uns minutos aqui para falar, então, de o que seria uma filosofia do ouvido. Isso aqui eu tirei de um francês, que é o Jean-Luc Nancy, que tem um livrinho muito pequeno chamado A Escuta. E esse livrinho está sendo traduzido, me falaram outro dia, para o português de Portugal. Está saindo em Portugal agora, parece que em outubro, e deve chegar no Brasil, ser traduzido ao português em breve. É um livrinho muito pequeno que saiu em francês e tem em inglês. Então, ele propõe o seguinte: como é que a gente pensa? Então, ele fala assim: a filosofia tem uma dificuldade com a questão do ouvido. Então, como é que a gente faz o filósofo ouvir? Então, ele propõe o seguinte: uma distinção entre ouvir, no sentido de entender, e escutar, no sentido, então, de seria mais de auscultar. Então, ele diz assim: o ouvir significa compreender a mensagem, significa estabelecer comunicação, significa o uso da linguagem verbal no nosso dia a dia e etc. Já o escutar tem mais a ver com uma espécie de infralíngua, quer dizer, o escutar é escutar ruídos, gaguejos, murmúrios, suspiros, é escutar o sotaque, não é? Eu estou conversando com alguém, não é, que tem um sotaque, não sei, do mineiro, não é? Eu entendo, eu ouço
o que essa pessoa está me falando, tranquilamente, a compreensão é total, estamos falando a mesma língua, mas eu escuto o sotaque mineiro, ou a pessoa escuta o sotaque paulista, né, vice-versa. Ou então também o ultrassom, quer dizer, os ritmos, os ecos e os silêncios. Né? O silêncio é tanto um caso de infralinguagem ou de ultralinguagem. Né? Ou antes da mensagem, ou depois da mensagem, ou no meio da mensagem, quando a gente fala das entrelinhas de um texto literário. Né? Então, pensar a escuta na literatura significa, então, tanto ouvir, compreender o texto, como escutar, nesse sentido aí, escutar aquilo que a poesia discute bem, né? Os ritmos, as sonoridades, os modelos, enfim, sonoros todos. Né? Então, o Nancy fala, o filósofo fica indeciso entre dois tipos de audição, entre um sentido que se escuta e uma verdade que se entende. Não é? Então, essa é a distinção básica. E aí ele vai dizer assim, o visual é tendencialmente mimético, e o sonoro, ele usa esse termo metéxico. O mimético teria a ver com a produção de metáforas, com a produção de uma semelhança, com a visão. Quer dizer, para ver, eu tenho que ter o objeto aqui na minha frente e o meu olho aqui. Senão, eu não consigo ver direito. É preciso uma distância do meu corpo, né, do meu órgão de visão em relação ao objeto que eu estou vendo. Já a sonoridade não tem distância. Quer dizer, a sonoridade tem a ver com participação, partilha e contágio, nesse sentido de que, se eu tenho uma distinção entre sujeito e objeto muito claro em relação ao olho, o som nos ataca quase, não é? Nos invade. Então, implica uma outra relação corporal. Não é? Aí ele diz assim, há uma maior relação entre o visual e o conceitual. Há um domínio da presença visual, muito mais do que da penetração acústica. Então, ao invés de termos como acento, tom, timbre, ressonância, som, amplitude, densidade, vibração ou ondulação, o conhecimento filosófico está baseado em termos como forma, ideia, pintura, representação, aspecto e fenômeno. Né? Então, como pensar uma teoria a partir do tom, do timbre, das vozes, etc. Esse é o desafio que o ouvido, a questão da escuta, traz. E traz para o pensamento filosófico e para o conhecimento científico. Né? Basicamente, é isso que ele está querendo dizer aqui. Então, a escuta escapa à teorização, assim como escapa ao olhar. E aí ele cita uma passagem, ele diz assim, a gente pode ouvir o que a gente vê. Por exemplo, se eu vejo um objeto que emite sons, ou uma pessoa falando, eu vejo e posso ouvir esse objeto que está na minha frente, ou esse sujeito que está na minha frente. Mas a gente não pode ver o que a gente ouve. Vocês não estão vendo a minha voz aqui, né? E o que dá a coisa do mistério, também da voz, né? Você vê o olhar no espelho. Tem um cineasta alemão da década de 20, o Walter Ruttmann, que fez um experimento, fazia alguns experimentos nessa questão da visão e da audição, e que é bem interessante em relação a essa ideia, porque ele dizia, nós temos a impressão que nós compreendemos, muitas vezes, o que nós vemos, né, por meio, ou melhor, o que nós ouvimos por meio do que nós vemos. Né? Nós compreendemos, sob o ponto de vista auditivo, em função de que nós estamos vendo. Né? Ou seja, a visão é categórica aí, né? Ela é indiscutível. E ele inverte a situação. Né? Ele diz, não. Eu entendo o que eu estou vendo porque eu estou ouvindo. Né? Ou seja, e de certa forma ele fez uma série de experimentos, por exemplo, com filmes que as pessoas iam no cinema e só tinha som. Né? Quer dizer, sentava no cinema e tal, começava a passar e era só com som, no momento em que, evidentemente, que não tinha som síncrono, portanto, não podia filmar com som, externas e assim por diante, mas ele fazia esse experimento de tirar a imagem e tentar fazer exatamente isso. Né? Quer dizer, não podemos ver o que ouvimos, portanto, tentar ver o que se ouve, né?
como isso seria difícil. Mas eu acho que essa coisa, isso é um convite à experimentação, né? Justamente com quem, sobretudo quem trabalha com imagem, né? Com audiovisual, né? Mas esse mistério da questão sonora. Outra coisa que eu acho que é interessante aí, para a área, por exemplo, de comunicação e as relações interdisciplinares, se a gente for buscar uma bibliografia sobre imagem, por exemplo, no cinema, tem coisa que não acaba mais, né? Não acaba mais. Mas se a gente for buscar uma bibliografia sobre áudio no cinema, som no cinema, é raríssima. Evidente que tem algumas coisas e tal, mas em relação à imagem é mínima a bibliografia, né? Bom, tira o som do cinema, né? Não, e tem outra coisa também, quer dizer, isso leva a gente a pensar, quer dizer, a escrita e a leitura, elas apelam ao olho, não é? A gente precisa ler, precisa ver aqui o que está escrito. E eu estava conversando com... Qual é o seu nome mesmo? Gleisi, né? Ela estava me falando de uma experiência dela de relatório, experiência o ensino da literatura no ensino fundamental e médio, não é? E eu estava dizendo assim, uma das observações que ela fez é que no ensino fundamental, então, a professora diz assim, dá o texto literário para ser lido fora da sala de aula, quer dizer, lê-se depois, em casa, onde quiser, né? Depois o aluno que fez a leitura sozinho volta para a sala de aula e faz uma prova sobre o texto literário, né? Quer dizer, não há leitura em voz alta, partilhada. Enquanto que a gente está vendo aqui, esse é apenas um exemplo, quer dizer, a literatura ela nasce oral. A literatura se torna escrita com a imprensa, etc., no século XIX. As práticas de leitura são nossas, silenciosas, têm 2, 3 séculos. As práticas de leitura, elas eram verbalizadas. Os monges nas igrejas, eles liam de pé, muitas vezes, se balançando, e eles liam murmurando. Então, não tinha ideia. Leitura silenciosa era uma coisa assim, era muito estranho, não existia. Quer dizer, o texto, ele murmura, a voz aqui, lendo baixinho e murmurando com os lábios, não é? Até porque era manuscrito, então tem todo um tempo de leitura. Então, essa prática de pensar a literatura absolutamente desvinculada da oralidade, sendo que, se for poesia, necessariamente é um apelo para a vocalidade, para ser lido em voz alta, para ser partilhado. Se for prosa, claro, é mais difícil. Mas, mesmo na experiência da prosa, a gente tem, quando a gente está lendo um romance, por isso o Oswald fala, a gente escreve o que ouve, porque quando a gente está lendo o romance, a gente ouve, na voz silenciosa, a voz dos personagens. Um texto de história, ou um texto científico ou ensaístico, não produz essa voz que a ficção produz. Não é? Então, o texto ficcional poético tem voz, né? Então, isso já mata. Quer dizer, como é que você vai transmitir o prazer, o gosto, né, pela leitura, se já não há o texto serve como exemplo daquela noção de escrita, assim, para exemplo gramatical? O escritor que escritor está preocupado com gramática? O Haroldo de Campos não está preocupado nem um pouco aqui naquele texto que a gente leu. Está preocupado com a inventividade, e sabe gramática muito bem, mas quer dizer, essa visão de uma escrita desvinculada do corpo, da voz, da vivência, que mata a literatura. Quer dizer, quem é que vai depois... Sim, fundamental, não é? Deslocamento no espaço, né, do corpo. Então, as salas de aula, quer dizer, o modo como os alunos sentam, né, como a gente é paralisado, muitas vezes, nessa transmissão. E aí, depois, quer que leia literatura? Quer dizer, a literatura vira um bicho de 7 cabeças, uma coisa chata, né?
descontextualizada e Exato, essa é uma experiência, né, muito recorrente que a gente deve, quem ensina a literatura e outras artes, né, levar para essa vivência mesmo do texto, senão, não é, isso dá toda a diferença. Né? Mais algum comentário sobre isso? Bom, aí para terminar um pouco essa coisa do ouvido, pensar no ouvido em relação às margens. Quer dizer, o ouvido, a gente está vendo aqui, tem a ver, em geral, com populações marginalizadas em relação ao letramento, ou populações que foram colonizadas. Não é? Mas o ouvido também, ele dá... Essa é uma frase do Nancy, que eu peguei, está traduzido para o espanhol, esse livro. Ele diz assim, estar à escuta é sempre estar nas margens do sentido, ou num sentido de fronteira e de extremidade. É como se o som não fosse outra coisa que esta fronteira, esta franja ou esta margem. Não é? Então, esse termo das orilhas é o termo em espanhol para margem. Não é? Então, eu penso que é possível fazer um jogo sonoro entre orilhas no espanhol, que é margem, e orelhas em português. Não é? Então, em geral, a gente tem uma tradição de pensar a literatura, o pensamento latino-americano, como um pensamento às margens dos pensamentos centralizadores europeus ou norte-americanos, por exemplo. Não é? Então, a ideia de que a margem é fundamental na literatura brasileira, a margem é pensada e discutida, enfim, na história e tudo mais, mas pensar o ouvido na escrita significaria passar de uma semântica dos significados de margem para uma semiótica da corporealidade que a gente está falando aqui. Não é? Então, esse texto como um espaço de escuta em que culturas, né, chamadas menores, que não são menores, mas que são menores em relação à representatividade, não é? Vocês conhecem uma passagem do Deleuze que fala o que é a maioria e a minoria. Ele diz assim, a maioria não é uma questão numérica. A maioria é um modelo, e aí, na crítica que ele faz, é um modelo que nos foi imposto por uma determinada visão de mundo, eurocêntrica, fundada no corpo masculino e no homem branco. Este é o modelo que é a maioria, que domina em termos de maioria, que é dominante. Não é? A minoria ela é maior qualitativamente, quantitativamente, não é? Mas ela é minoritária em relação a esse modelo padrão, que tem a dominância, digamos, do pensamento ou das políticas, etc. Né? Então, as minorias são maiorias, mas elas são menores nesse sentido que elas são sempre, quer dizer, elas são sempre menos um, enquanto a maioria, num modelo padrão, que é uniformizar as diversidades em função desse modelo padrão, não é? As minorias são sempre aquilo que escapam, é menos, quer dizer, escapam desse modelo do mais um para o menos um. Né? Eu acho que é interessante essa visão dele. Né? Ok, então, um autor, o que é um escritor orientado pelo ouvido? Não é? É menos um escritor que se posiciona como sujeito da fala, como dono da sua fala, mas como uma espécie de antena e objeto de recepção, né? Recebendo essas sonoridades, essas reverberações, esses rumores da língua. Né? E também próximo, muitas vezes, de percepção animais. Há muitos estudos hoje sobre a questão dos animais. Como é que os animais escutam, por exemplo? O cavalo é uma coisa maravilhosa de se estudar um pouquinho. Como é que um cavalo ouve? É incrível. E há muitos personagens ou que viram bichos,
ou que são bichos e que têm voz na obra do Guimarães Rosa e na Lispector também, né? A galinha, os cavalos, as vacas, não é? Como que a escuta também implica essa escuta. Então, não apenas então uma escuta voltada a populações marginalizadas, latino-americanas ou outras, mas essa presença ecoacústica do mundo, não é? Que é tanto do corpo pessoal como cosmológico. Quer dizer, essa escuta, então, que a gente vai falar um pouco mais, essa escuta ecológica mesmo, essa escuta ambiental, não é? Ok, mais um pouquinho só e a gente termina aqui. 3 aspectos que então, o Nancy estabelece para uma filosofia do ouvido. O primeiro aspecto, ele diz, para pensar o ouvido, vamos pensar em termos de ressonância. Ressonância como sentido que vai além dos significados. O sentido não apenas do logos e da mente, mas um sentido como aquilo que ressoa. Okay? Então, o termo ressonância vinculado à audição. Um segundo aspecto seria o corpo ouvinte, né? O corpo que escuta, como a gente viu aquele corpo inteiro lá do Hermeto Pascoal, com o corpo como uma câmara de ressonância, desde o choro do recém-nascido até o último murmúrio, quer dizer, todos os sons que passam pelo corpo, né? E é quase como essa ideia de um corpo ouvinte, que é uma enunciação sem enunciado. Né? Então, por exemplo, um choro é uma enunciação, está dizendo alguma coisa, mas não tem fala, não tem um enunciado ali. Não é? A relação amorosa produz uma série de sons sem enunciado. Não é? As relações de dor do corpo, não é? Produzem uma série de sonoridades que também não têm enunciado, justamente. Né? Então é esse corpo ressoante que é preciso a gente pensar. Por isso, esse corpo que ressoa também com o mundo. E o sujeito, então, não como um sujeito distinto do objeto que está sendo olhado, mas o sujeito como um sujeito diapasão, não é? Um sujeito, então, que ressoa e que se torna, então, múltiplo, habitado por essas muitas vozes e sonoridades. Ok? Então, com isso, eu encerro essa parte toda aí, dessa introdução toda do ouvido, com o olho, etc. E agora, eu queria falar para vocês, dar alguns exemplos do que é o que eu estou chamando o romance acústico. Né? E aqui eu vou falar para vocês de uma descrição mesmo, quer dizer, é uma recorrência em grandes romances da literatura brasileira de uma mesma técnica construtiva do texto, que até hoje eu nunca vi descrita, não é? Desse modo. Vocês estão muito cansados? Não, pode continuar. Okay. Você está cansado? Não. Quer um café? Mas aí um pouco vai ficar... Fazer jus aqui do meu privilégio. Veja, eu escolhi essas imagens que eu vou mostrar para vocês aqui, que é de um artista baiano chamado Marepe. Marepe. Então, o Marepe é um artista baiano um artista visual,
com um sucesso em galerias no Brasil e fora do Brasil, e que trabalha com os materiais das comunidades familiares e materiais do dia a dia e do cotidiano, quase como ready-mades, feitos com objetos, aí, como a gente está vendo esse objeto aí, não é? Que se chama Cabeça Acústica, né? De 95. E aqui a gente está vendo, ele próprio, Marep, que está com a cabeça dentro desse objeto que ele criou, com 2 bacias, né? Essas bacias de lavar roupa, e um funil na ponta, né? Então, isso é a cabeça acústica. E aí tira-se a foto e a obra é isso. A obra é a obra em ação, né? Também pode ser exposta, que seja, mas é essa a ideia de um objeto utilitário. Então, a gente vê o corpo do artista dentro dessa cabeça acústica que reverbera, que pode estar falando coisas ali dentro, e esse menino do lado de fora ouvindo, né, pelo funil, essa voz que está ressoando ali dentro. Ora, eu uso essa imagem para pensar, os exemplos que eu vou dar para vocês aqui. Imaginem que esse artista é um narrador de um romance que nós estamos lendo, ou os personagens ali dentro, não é? E esse menino ali de fora é o leitor, ouvindo, lendo o texto. Ok? Eu estou fazendo essa transferência. Se essa situação é assim, é possível também reverter. Ou seja, que o leitor que está ali do lado de fora responda, ou fale alguma coisa para essa cabeça que está ali dentro. E isso tem a ver com o fato de, como eu vou mostrar para vocês, esses romances se estabelecem como uma conversa, né? A gente vai ver os exemplos claramente. Se é uma conversa, o escritor, personagem, está falando com os leitores, normalmente o leitor poderia responder. Espera-se, inclusive, que ele responda. Ele não pode responder no texto, tá certo? Mas a expectativa é essa, é uma abertura, é um texto criado como uma conversa. E também é possível essa outra situação, quer dizer, a do escritor ou do artista, que é uma cabeça acústica ouvindo, né? Quer dizer, nessa bela paisagem aí, não é? Como um corpo inteiro que é um ouvido ao mundo, ouvindo, sei lá, o vento que bate aí nesse mar. Quer dizer, essa ideia, então, desse corpo ouvinte que a gente viu com o ressoante, né? Que a gente viu com o Jean-Luc Nancy. O que vem agora, infelizmente, eu não tive tempo de fazer, porque isso daqui, essa parte que eu estou mostrando para vocês, eu apresentei lá em Stanford, então está em inglês, né, vocês me desculpem. Mas aí, eu dou como exemplo da novela acústica, Memórias Póstumas de Brás Cubas, do Machado de Assis, o Dom Casmurro, o São Bernardo, do Graciliano Ramos, o Grande Sertão Veredas, do Guimarães Rosa, e a Hora da Estrela, da Clarice Lispector. São alguns exemplos. Oh, muito obrigada. Muito obrigada. Muitos outros são possíveis, né? Da própria Clarice a outros textos, do Rosa a outras novelas, mas esses seriam alguns dos textos que a gente pode chamar, do que eu estou chamando de romance acústico. Esse modelo de romance funciona assim. É um modelo performático e muito teatral. Por quê? Primeiro, ele implica uma duplicação autoral pela criação de personagens que são escritores, né? Então, como é que funciona? Eu estou lendo um romance, não é apenas um romance que tem um narrador distanciado contando uma história, né? Eu estou lendo um romance que tem um narrador que diz assim, olha, eu estou escrevendo este livro, eu resolvi contar as minhas memórias. Então, é tanto próximo de autobiografias e de memórias, né? Mas, então, e eu estou escrevendo este livro, e eu sou o escritor deste livro, e, portanto, esse ato de se colocar como escritor do livro cria uma duplicação. A gente tem a Clarice Lispector, que é a autora real do livro, e a gente tem o Rodrigo S.M., que é o escritor do livro que nós estamos lendo. Então, a Clarice se duplica num personagem escritor que não é ela, que é homem, e que é o enunciador do texto. O Machado de Assis faz a mesma coisa. O Machado de Assis cria o Brás Cubas, que morreu, que está escrevendo, falando, contando a sua vida do túmulo, e a voz também dos mortos, não é?
E o Machado de Assis diz assim, olha, alguns comentaram sobre isso do livro, outros comentaram aquilo, mas o Brás Cubas, que é o autor do livro, responde o seguinte, ou seja, ele delega a autoria do livro para o personagem. E isso cria uma confusão super interessante, porque as indecisões do texto, não é? Você não tem como decidir, porque o autor que poderia responder a dúvidas, ele delega a voz para esse personagem secundário. Né? E então, o autor, digamos, o autor real, se posiciona menos como dono da voz, o dono da fala, como o narrador do livro, e mais como um objeto de escuta. Quase como eu escuto essa voz, é o autor do livro, quase o espiritismo, inclusive, tinha muita influência do Machado de Assis, e na época do Machado de Assis, coisa de incorporação de vozes. Né? Então, é como se então, o escritor entra numa posição de escuta e quem escreve, na verdade, é o personagem. O segundo elemento desse romance, então, é um modelo de conversa. Se o escritor, personagem, está escrevendo e diz que ele é escritor, ele começa a conversar com o leitor. Então, ele diz, olha, eu não sou escritor profissional, eu coloquei esse texto aqui, nesse capítulo aqui, podia ter colocado ali, o senhor me desculpe. O Guimarães Rosa fala o tempo inteiro com o leitor, o Riobaldo, né? O senhor me perdoa, eu sou um pobre sertanejo, semiletrado, o senhor que tem o saber, o senhor me responda. Mas ele só fala por 500 páginas e o doutor letrado não abre a boca em nenhum momento, inclusive porque não pode responder à sabedoria da malandragem do Riobaldo, né, que põe o saber de ponta cabeça. Né? Então, essa conversa com o leitor. E, por outro lado, essa exposição do livro como um livro em processo, quer dizer, não é um livro acabado, é um esboço, é um improviso. Né? E a Clarice tem uma frase genial, quer dizer, ela diz, como se você leia isso está sendo escrito ao mesmo tempo em que você está lendo. Quase como se não houvesse o livro, quase como se nós estivéssemos numa situação física de conversa. Então, essas três características se repetem em todos esses romances. E uma das perguntas é assim, por quê? Por que essa forma se tornou de tanto sucesso na literatura brasileira, quase que inconscientemente? Há um diálogo, né, entre eles, que eu não acho que vocês... Eles não estão imitando uns aos outros, mas é uma forma que, a meu ver, corresponde a uma forma que o romance toma no Brasil, justamente porque, de um lado, esses escritores querem criar um texto que seja uma conversa, que o aproxime o texto das comunidades orais ou da cultura oral, que é dominante no Brasil, e, por outro lado, é o modo também como eles, como escritores, se posicionam em relação ao livro como um objeto de desejo e de fetiche, mas que eles também seriam, digamos, improvisadores, digamos assim, perto dos grandes tradições europeias, dos grandes romances. Olha, leitor, não me cobre muito, não, que eu estou escrevendo aqui de ouvido, eu estou escrevendo de improviso. Isso aqui é apenas um esboço de uma grande obra. Entende? Funciona dos dois lados, tanto internamente, na incorporação da conversa e da oralidade forte na cultura local deles, como externamente, como dizendo assim, ó, não venha me cobrar que eu não estou escrevendo que nem o Goethe ou que nem o Proust, porque quem está escrevendo é o Brás Cubas, quem está escrevendo é o Rodrigo SM, e isso aqui é um esboço de texto. Só que, com isso, eles criam uma forma extremamente rica, original e performática e, enfim, interessantíssima. E potencialmente crítica do próprio sistema literário. Não é? Então, deixa eu dar um exemplo para vocês aqui da Hora da Estrela. Então, o livro começa assim, Hora da Estrela, Clarice Lispector, é a capa. Aí vem, abre-se o livro, dedicatória do autor. Entre parênteses, na verdade, Clarice Lispector. Bom, como assim? Quem é o autor do livro? Não é? Aí, a gente vai ler a dedicatória. Dá para vocês verem o texto daí? Então, a dedicatória diz assim, pois dedico esta coisa aí, que é o livro, né, ao antigo Schumann e sua doce Clara, que são hoje ossos, ai de nós. Toda a dedicatória é dedicada a músicos.
clássicos e românticos. Dedico-me à cor rubra e escarlate como meu sangue de homem em plena idade. O que já causa um estranhamento, porque não é a Clarice Lispector, mas aqui quem fala é um homem. Né? E, portanto, dedico-me a meu sangue. Dedico-me, sobretudo, aos gnomos, anões, sílfides e ninfas que me habitam a vida. Dedico-me à saudade de minha antiga pobreza, quando tudo era mais sóbrio e digno e eu nunca havia comido lagosta. Dedico-me à tempestade de Beethoven, à vibração das cores neutras de Bach. Isso é interessante, porque a vibração da música e das cores, a gente fala, né? As cores são justamente os timbres, né? As nuances musicais. A Chopin que me amolece os ossos, a Stravinsky que me espantou e com quem voei em fogo, a morte e transfiguração em que Richard Strauss me revela um destino. Sobretudo, dedico-me às vésperas de hoje e a hoje, ao transparente véu de Debussy, a Marlos Nobre, a Prokofiev, a Karl Orff, a Schoenberg, aos dodecafônicos, aos gritos rascantes dos eletrônicos, a todos esses que em mim atingiram zonas, a palavra zonas, assustadoramente inesperadas, todos esses profetas do presente e que a mim me vaticinaram a mim mesmo, a ponto de eu, neste instante, explodir em eu. Esse eu que é vós, pois não aguento ser apenas mim, preciso dos outros para me manter de pé, tão tonto que sou, eu enviesado, enfim, que é que se há de fazer, se não meditar para cair naquele vazio pleno que só se atinge com a meditação. Então, veja, é um texto de literatura que faz uma homenagem aos compositores da música, não é? Portanto, é um texto voltado para uma emulação da música, um elogio da música, não é? Que atinge, portanto, o escritor como ouvinte, que atinge zonas inesperadas, a tal ponto que esse eu que explode, não é? É como aquele eu do diapasão que fala o Nancy, quer dizer, é um eu que é vós, pois não aguento ser apenas mim, não é? Então, meditação não precisa de ter resultados, a meditação pode ter como fim apenas ela mesma. Eu medito sem palavras e sobre o nada. O que me atrapalha a vida é escrever. Okay? Já vem a escrita é o problema. Né? Se eu pudesse ser músico, e não esquecer que a estrutura do átomo não é vista, mas sabe-se dela. Sei de muita coisa que não vi, né? A visão, né? E o não ver. E vós também, olha já o diálogo com o leitor. Né? Não se pode dar uma prova da existência do que é mais verdadeiro. O jeito é acreditar chorando. Esta história acontece em estado de emergência e de calamidade pública. Trata-se de livro inacabado, está vendo? Porque lhe falta resposta. Resposta esta que alguém no mundo me dê. Vós? Ok? É uma história em Technicolor para ter algum luxo por Deus que eu também preciso. Amém para nós todos. Isso é a Clarice Lispector, né? E vocês sabem que a história da Hora da Estrela é a história de uma nordestina, imigrante, pobre, vivendo no Rio de Janeiro, semiletrada, que é datilógrafa, mas ela datilografa muito mal, ela datilografa com os dedinhos assim. E toda a questão do livro é como falar desse personagem, como dar voz a esse personagem, como representá-lo na literatura. Né? E, de novo, como o texto do Haroldo de Campos. Eu estou lidando aqui com a alta cultura europeia, literária, musical, para falar desses outros personagens aqui do Brasil. Né? E aí vem a Hora da Estrela. Depois da dedicatória aparece essa página. Veja, isso daqui é como se fosse o esboço, digamos assim. Clarice está lá criando o livro e ficou pensando em vários títulos. Finalmente, ela escolheu a Hora da Estrela. Normalmente, isso não aparece na impressão de um livro. Mas, como esse livro é um livro inacabado, esse processo do improviso dos títulos, dos rascunhos, aparece impresso. Então, vem assim, a Hora da Estrela. Ou, a culpa é minha. Ou, a Hora da Estrela. Ou, ela que se arranje. Ou, o direito ao grito. Clarice Lispector pode ser o título. Não é? Está escrito aí no meio.
Quanto ao futuro, ou lamento de um blue, ou ela não sabe gritar, ou uma sensação de perda, ou assovio no vento escuro, ou eu não posso fazer nada, ou registro dos fatos antecedentes, ou história lacrimogênica de cordel, ou saída discreta pela porta dos fundos. Então, todas as possibilidades de título continuam aí presentes. Aí vem o tema do improviso. O personagem escritor diz aí no meio do livro: esta história não tem nenhuma técnica, nem de estilo, ela é ao Deus dará. Durante o dia eu faço como todos, gestos despercebidos por mim mesmo, pois um dos gestos mais despercebidos é esta história de que não tenho culpa e sai como sair. Então, o tempo inteiro, essa coisa da improvisação, que pode até ser calculada, pode até ser fingida, não importa, mas abre o campo do experimento. Agora, vamos ver um exemplo aqui do Machado de Assis. Então, aqui está em inglês, mas eu vou ler para vocês aqui, eu tenho em português. Só para ficar mais claro aqui. Machado de Assis, aqui. Olha, então, assim, o Barros Batista, que é Abel Barros Batista, que é um crítico literário de Portugal excelente, escreveu 2 livros incríveis sobre o Machado de Assis. Ele diz assim: o Machado de Assis é fenomenal, mundialmente fenomenal, porque ele criou algo que não existia lá no fim do século XIX e que ainda é uma lição para os grandes escritores atuais. Ele criou o que ele chama autores supostos. Por exemplo, isso que eu estou falando, o Brás Cubas. O Brás Cubas é um autor, ele não é apenas o narrador da sua vida, ele é o autor do livro Memórias Póstumas, que ele está escrevendo do túmulo. O outro personagem, que também é um autor suposto, é o Bento Santiago, que escreve Dom Casmurro, quer dizer, é o velho Bento Santiago, que viveu um drama na sua vida passada e que resolve reconstruir a sua narrativa e vai escrever a sua narrativa, não é? Então, no Dom Casmurro, o leitor é informado que o livro está sendo escrito aqui e agora. E aí ele diz coisas assim, quer ver? Ele diz coisas assim. Como ele está dialogando com o leitor, ele diz: talvez eu risque isto na impressão, como se a gente estivesse lendo o manuscrito do livro. E agora estou compondo esta narração. Ou, perdão, mas este capítulo devia ser precedido de outro em que contasse um incidente tal. Mas, como custa muito alterar o número das páginas, vai assim mesmo. Depois a narração seguirá à direita até o fim. Então, ele é um autor suposto que finge estar escrevendo o livro, enquanto o leitor lê, o que o leva a definir como um livro falho, com lacunas a serem preenchidas. Ou, como diz o Brás Cubas, ele diz sobre o seu próprio livro: trata-se de uma obra difusa, na qual eu, Brás Cubas, adotei uma forma livre. E depois tem uma passagem muito interessante, que é o próprio Brás Cubas, que diz assim: este livro não segue o estilo regular e fluente. Diz assim: este livro e o meu estilo são como os ébrios, os bêbados. Guinam à direita e à esquerda, andam e param, resmungam, urram, gargalham, ameaçam o céu, escorregam e caem. Então, o tempo todo, essa comédia com a própria escrita do livro que a gente está lendo, como se não fosse livro. Muito bem, o Costa Lima Luiz Costa Lima tem um texto sobre Machado de Assis que ele fala do auditivo. Ele diz assim: o auditivo, na cultura brasileira, ele problematiza em relação àquilo que eu estava falando dos discursos das oratórias políticas demagógicas. Ele diz, no Machado de Assis, o auditivo entra no que a gente pode chamar de um estilo oblíquo. É interessante que o Derrida, no texto sobre o tímpano, fala o tímpano ele é oblíquo, ele não é uma parede assim, não é uma vertical. Então, ele fala, o Machado tem um estilo oblíquo, ele vai levando o leitor, vai fazendo uma espécie de ginga com o texto, e ele compara esse estilo e diz assim, o auditivo, ele fala assim, olha, a este estilo enviesado, ele chama de estilo de capoeira. E ele diz o Machado como um mestre de capoeira na escrita. Então, ele diz, o auditivo machadiano inseria a ginga da capoeira na tinta traçada sobre a página, desmantelando a lógica das proposições. Então, como entender a capoeira, diz eles, como uma forma de escrita?
Então, quando a gente está falando de escrita de ouvido e de questão de auditividade, é isso, porque tem a ver com essa presença do corpo, metaforicamente ou não, no modo em que o texto se elabora, né? Então, esse é um dos temas da auditividade. Finalmente, deixa eu falar para vocês, então, do Guimarães Rosa, que aí o Guimarães Rosa fica muito mais fácil para expor essa questão da escrita do ouvido, porque o texto todo dele é baseado em conversa e oralidade, não é? Então, Grande Sertão Veredas, como é que é o Grande Sertão Veredas? A gente abre a página, tem um travessão, que significa que alguém vai começar a falar. A gente não sabe quem é, e durante 500 páginas esse personagem vai estar falando oralmente, sem parar, não é? Para um senhor que está ali visitando o sertão. O senhor sente, o senhor fica aí por 3 dias, o senhor vai visitar o sertão, então ele descreve a paisagem do sertão, e aí começa a contar um monte de causos. Então, a narrativa começa com uma série de causos de Deus e diabo no sertão, acontecimentos locais, isso é coisa de Deus, coisa do diabo. E aí o senhor acha o quê? O senhor com seu saber, o senhor vai saber me responder. Mas aí ele vai emendando um caos no outro. O leitor não sabe quando que a história começa. A história só começa regularmente, linearmente, lá pela página 80. Durante 80 páginas, você vai seguindo esses causos, não é? Numa linguagem que é oral e que não é oral, porque ela é artificialmente criada como literária, quer dizer, ela é a voz do sertanejo oralizada, mas misturada com, por exemplo, termos do inglês, ou do francês, ou do alemão, que ele enfia ali no meio, parece sertanejo falando, mas é uma voz multilinguística. Não é um sertanejo real apenas. Né? É um sertanejo transformado em personagem de ficção que fala uma língua babélica. Né? Tanto que, em geral, eu recomendo quem não leu ainda, que leia, assim, não se preocupe em começar a entender. Leia o texto como se estivesse ouvindo uma música. Vá lendo, não para. Vai lendo. Chegando na página 10, você já entendeu tudo. Você já entrou no ritmo daquela sonoridade, daquele texto, e não larga mais, porque é um deslumbre. E a história é deslumbrante, né? Uma história de amor e guerra muito terrível, né? Enfim, então, veja, ao mesmo tempo, então, você tem a mesma coisa, você tem o escritor Rosa, que delega, no caso, não para um autor de livro, mas para um narrador oral de causa sertanejo, a autoria daquele texto, que conversa com um leitor suposto, que é este senhor mudo, que como ele toda hora fala, então o senhor, você que está lendo, se sente na posição do senhor, não é? Então, tem a conversa com o leitor, tem e tem a metaficcionalidade, a exposição do texto. Quer dizer, fala, eu conto errado, eu não sei contar, o senhor me desculpe, que é irônico. Né? É um discurso, como alguns falam, quer dizer, é um discurso socrático, nesse sentido, assim, é o socrático do Sócrates, que só sei que nada sei. E, no entanto, neste não saber, ele vai desmontando o saber do letrado que está ali diante dele. Né? Então, de novo, é essa mesma característica que, enfim, tem a ver com essa coisa de fazer falar o sertão, quase uma máquina de guerra, de voz e de guerrilha, que o Rosa produz. Né? E que no São Bernardo do Graciliano também aparece, porque ali também você tem um personagem que é... Como se chama o personagem do São Bernardo? Não importa. Ele vai escrever o livro, não é? Paulo Honório. Então, Paulo Honório, que é um cabra nordestino, que nunca escreveu nada, mas que se põe a escrever, e começa a escrever depois de ouvir o Pio da Coruja. Então, foi o Pio da Coruja que vai começar a fazer ele escrever também as suas memórias traumáticas, né, da perda da Madalena. Então, também a gente tem, de novo, um personagem que é um autor suposto do livro, discutindo a própria feitura do livro. Né? Então, é isso que eu resolvi chamar, de um exemplo desse romance acústico nesse sentido, né? Porque implica essa voz, essa conversa e essa oralidade escrita, essa coisa do improviso no texto literário. Então, com isso, encerramos.